Que bom estar aqui com os irmãos. Deus nos poupou do frio, né? Nos deu um tempo favorável de calor. E eu louvo a Deus por isso. É possível apagar essas luzes aqui de cima para eu poder olhar para quem está lá na galeria? Se puder, vai me ajudar, que eu sou meio... piorou. Ficou mais forte. Não ficou pior, varão? Ficou fortão, né? É para desligar, irmão. Se for... As outras também, se possível... Eu fico meio tonto. Estou com a minha esposa e meu filho ali na frente. Fica em pé essa jovem. Mas parece minha filha, né, irmãos? Esse é meu filho. Esse parece filho. Fica em pé, cabeção. Esse parece filho mesmo. E tem a filha que está lá no Kids, lá em cima com as crianças. Ela estava ansiosa para estar no Kids. Nós vamos inaugurar na nossa igreja semana, no dia 17 de agosto, que é o aniversário da nossa igreja, também um templo infantil, pastor. 17 de agosto, com uma sala de vídeo... uma sala de jogos, mais 2 salões de desenho e um templo para 100 crianças. Então a gente está nesse empreendimento lá e eu creio que Deus vai muito nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos seguir? Varão, tá ligado, né? Quer uma água, alguma coisa? Tá bom, né? Abra comigo sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Por favor, é um texto um pouquinho longo, eu preciso ler ele todo para você e ler os 3 primeiros do capítulo 21 para a gente compartilhar essa palavra nessa manhã. Então abre comigo aí, segundo livro de Reis, capítulo 20, do 1 em diante. Posso ler, amém? Diz assim a palavra do Senhor ao seu coração, ao meu coração nessa manhã. Por aquele tempo, Ezequias ficou doente à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou com o rosto à parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, agora peço-te que tenho andado em ti com fidelidade e integridade no meu coração. Tenho feito aquilo que é reto aos teus olhos. E naquele momento Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu que, havendo Isaías, ainda estando no meio do pátio do templo, do palácio, veio a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Isaías, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus do teu pai Davi: ouvi a tua oração, vi tuas lágrimas, e eu te sararei, e ao 3º dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a minha cidade. Defenderei essa cidade por amor a mim e por amor ao meu servo Davi. Disse mais Isaías: toma agora uma parte de figos e põe sobre a úlcera, e ela sarará. Perguntou, pois, Ezequias a Isaías: qual o sinal que o Senhor me dará de que ao 3º dia subirei à casa do Senhor? Respondeu então Isaías: isto te dará por sinal que a parte do Senhor, que ele cumprirá a sua palavra, adiantando-se a sombra 10 degraus, e voltará também 10 degraus. Então Ezequias disse: é fácil a sombra declinar 10, não seja assim, que ela então volte 10. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez com que a sombra voltasse 10 degraus atrás. E os 10 degraus que declinaram no relógio do sol de Acais. Naquele tempo, Baradak Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou uma carta com presentes ao rei Ezequias, porque ouvira da sua doença a morte. E Ezequias deu uma audiência aos seus mensageiros. Mostrou-lhe toda a sua casa, seus tesouros, sua prata, seu ouro, especiarias, melhores ungüentos, a casa de armas, tudo quanto possuía em tesouro. E não houve coisa alguma que não mostrasse aqueles homens na sua casa, e todo o seu domínio. Então veio o profeta Isaías e deu uma palavra a Ezequias e perguntou: que disseste aqueles homens? De onde vieram eles? E respondeu então Ezequias: vieram de um país muito remoto, da Babilônia. E disse ele: e o que viram da tua casa? Então respondeu o rei Ezequias: eles viram tudo quanto tenho na minha casa, e não há coisa alguma que eu não tenha mostrado em tesouro a eles. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias que será levado à Babilônia tudo quanto houver
na minha casa, bem como todos os tesouros do seu pai até os dias de hoje, e não ficará coisa alguma, assim diz o Senhor, até mesmo os teus filhos que procederem de ti e os te guardares serão levados, eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa essa palavra do Senhor que disse, mas pois não é assim, os meus dias haverão paz, não terá segurança. Ora, restados os dias de Ezequias e o seu poder, ele fez uma piscina de aqueduto, como fez vir água a toda a cidade. Porventura tudo isso não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou no seu lugar. Capítulo 21 agora, por favor. Isso, versículo 1, 2 e 3. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Refziba, e ele fez tudo o que era mal perante os olhos do Senhor, conforme a abominação do Senhor às nações, do que o Senhor desterrara diante dos filhos de Israel. Porque tornou ele a edificar altares que o rei Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal e fez postes ídolos, como Acabe fez, rei de Israel, e adorou todos os exércitos dos céus que podia. Amém? É um longo texto, porque eu preciso te dar aqui, nessa uma hora que a gente vai passar junto aqui, algumas informações. Eu precisava de todas elas, então o texto ele é bem rico. Ezequias foi um rei de Israel que destruiu tudo que Acabe, o seu antecessor, construiu para adoração a Baal. Acabe fez uma aliança com Jezabel, que viera de uma terra distante, servindo aos deuses da Síria. Essa moça, Jezabel, ela constituiu um altar de adoração aos seus deuses, e Ezequias ele tomou um cuidado de destruir tudo. E esse homem tinha uma credencial na sua oração, dizendo: Senhor, eu fiz o que era bom, fui íntegro, fui justo, fui reto, acho que não custa o Senhor me dar uma chance de ser curado. A Bíblia diz que ele foi curado, porque ele orou. E que oração é essa, meu irmão? Pense no homem que está doente, com uma úlcera no estômago, na sua barriga, perto da sua morte. Esse homem então se coloca em oração, Deus dá a ele mais 15 anos, numa oração quase que imediata. O profeta Isaías vai até ele e fala: sua doença é para a morte. O profeta tem algumas atribuições de vez em quando que não são muito legais. Temos palavras que são trazidas que às vezes doem na gente. Aquele homem era um bom rei, fazia um bom governo. Só que agora a palavra que o Deus mandou a ele é que ele vai morrer. E ele vira, chora, ora. Deus dá a ele uma segunda chance. E esse homem então, ele começa a estabelecer um novo tempo na história de Israel. Ele constrói uma captação de água que traz a água de fora para o centro da cidade. No dia que você for a Jerusalém, você pode passear lá pelo aqueduto do rei Ezequias, está lá até hoje. É interessante que, se você olhar para esse homem ele possui pouca tecnologia, pouco recurso tecnológico, mas ele se aprimora a melhorar a vida do seu povo nos próximos 15 anos. Ele se dedica mais a Deus. Mas eu não quero falar da cura do Ezequias, porque não tem nada a ver falar disso, porque eu tenho certeza que já ouviram mensagens sobre isso. Eu queria falar sobre a visita dos mensageiros. A Bíblia diz que 2 tempos depois, e sabemos que, segundo a tradição, você estudar um pouquinho da teologia, você vai perceber que talvez aí uns 2 a 3 anos depois de tudo que aconteceu com Ezequias, os mensageiros chegaram. Segundo Champlin, esses homens chegaram 3 anos e meio depois de Ezequias ter sido curado. E esses homens, eles chegam para levar presente, porque há uma cordialidade da Babilônia para com Israel. E esse rei toma uma postura estranha. Ele sai mostrando tudo que ele possuía e tudo que ele construiu. E eu não percebo Ezequias em nenhum momento testemunhar da sua cura. Ele fala que ele tem armas, mostra a riqueza do seu palácio, mostra a riqueza que seus pais deixaram, ele mostra até onde a sua nação ia, ele mostra tudo que tinha na sua casa, mostra servos, mostra nobreza, mostra riqueza, recebe o presente. Então chega Isaías e fala: cara, você fez uma doideira. Você mostrou o que? Eu mostrei tudo. A Bíblia foi enfática em dizer que não houve nada que não fora apresentado aos mensageiros. Isaías fala: você vai ter problema.
Seus filhos vão ser presos. Vai ter morte. Vão ter filhos sofrendo na praça. Vão ter filhos no palácio servindo a Babilônia. Mas Ezequias tinha uma palavra de Deus que era a seguinte: olha, Deus vai dar paz ao meu povo. Só que Ezequias não sabia que pós sua morte, o seu filho faria tudo ao contrário daquilo que ele construiu. Se vemos o capítulo 20 contando uma história de milagre, vemos o capítulo 21 mostrando a história de um filho mal preparado para servir a Deus e gerir aquilo que os pais deixaram sobre ele. E eu quero, meu irmão, fazer você entender comigo nessa manhã que Ezequias ele foi um excelente homem de Deus, mas um péssimo discipulador da sua casa. Ezequias se encantou com aquilo que ele conquistou na vida e não aproveitou os melhores momentos da sua caminhada para mostrar aos mensageiros do rei que o Deus Jeová ainda é o Rafá que cura. Olha isso. E eu fico pensando, meu irmão, o homem que tem um quebrantamento, potencial tão grande de chorar e orar e Deus trazer a cura a ele, por uma oração que ele faz no momento em que Ezequias cruza até o pátio central do palácio. Irmão, eu gosto de ler essas coisas. E Ezequias gastou pelo menos uns 20 minutos orando, que era o tempo de sair da câmara do rei aproximadamente até o pátio central. E o rei e o profeta volta para dizer que ele vai ser curado. Deus dá um sinal a ele. Só que esse moço está muito envaidecido com tudo aquilo que ele conquistou e não tem tempo de lembrar do Deus que deu a ele uma segunda chance. E eu queria trabalhar com você isso nessa manhã, se você me permitisse, em nome de Jesus. Pastor José Gonçalves pregou uma mensagem que eu ouvi num retiro chamado Moriá, na Lagoinha, e ele disse o seguinte: de nada vale um homem ter toda a riqueza do mundo e perder a sua casa. De nada vale um homem ser próspero nos seus negócios, uma mulher ser bem-sucedida naquilo que ela faz e ter a sua casa desgovernada. Isso mexeu comigo. Pastor José Gonçalves ainda diz nessa mensagem o seguinte, que é impressionante o quanto que pessoas bem-sucedidas fazem com que os seus filhos sejam educados por outras pessoas que nem mesmo conhecem a revelação do Deus que aquela família serve. E eu queria trabalhar com você hoje. Ponha em ordem a sua casa enquanto há tempo, em nome de Jesus. Eu fico imaginando aquele homem mostrando aquele palácio e ele não fala do seu filho em nenhum momento. Pelo menos a Bíblia não narra isso. O nome Manassés é um nome que tem um significado muito interessante na Bíblia. Manassés é o nome dos filhos de José, que significa Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Eu imagino que Ezequias ficou um tempo doente. E aquele homem estava gemendo de dores, enfermo na sua cama. E o dia em que ele menos esperava, um profeta chega para declarar que ele vai morrer. E ele ora. E quando ele menos espera, o profeta volta. Ele diz que ele vai ser curado. E é interessante que Deus ele poderia curá-lo na presença do profeta. Mas Deus queria ouvir uma oração daquele homem, eu não tenho dúvida disso, porque Deus, eu creio que ele se move no momento em que você se coloca com toda a sua sinceridade para declarar a Ele aquilo que vai no seu coração. A Bíblia não narra a oração de Ezequias, mas eu creio que Ezequias deve ter falado mais ou menos assim: Senhor, me cura, eu vou melhorar esse país, eu vou avançar com esse povo, vou construir coisas novas, Senhor, me dá uma chance. E depois de ser curado, o seu filho nasce, porque ele começa a governar com 12 anos. Então, o filho que o Senhor lhe deu foi pós a cura da sua enfermidade. Aquele menino era um sinal de que Deus estava dando a Ezequias uma nova chance, mas ele não passou adiante aquilo que Deus fez com ele, na sua casa. Porque os atributos que nós percebemos no Ezequias é de um homem justo e sincero, mas o que vemos do seu filho é um menino perdido que buscou fazer aquilo que Acabe fez, reconstruiu altares a Baal e destruiu altares sobre a sua casa, sobre a casa do Senhor. Como nós vemos grandes homens e grandes mulheres de Deus que buscam, que servem, e os seus filhos vão se esvaindo e se perdendo.
Irmão, o primeiro culto que deve ser celebrado a Deus é o testemunho na sua casa, em nome de Jesus. Filhos seguem exemplos, não seguem palavras, você sabe disso, mas não faz. O que me chama a atenção é que nunca se falou tanto sobre família no seio da igreja, nunca se pregou tanto sobre família, nunca se falou tanto sobre casamento, nunca se escreveu tanto sobre casamento, nunca se teve tanta conferência sobre família, e quanto mais o tempo passa, as famílias estão mais perdidas. Irmãos, o que está acontecendo? Precisamos ter a prudência que Jesus falou em Mateus 7, 24. O prudente é o que ouve a minha palavra e as pratica. Vamos praticar isso. E eu queria separar em 4 partes essa palavra. Vamos lá, amém? Vai dar tempo, em nome de Jesus. Se o Senhor voltou o relógio de Acais, volta o relógio da Alameda em 6 horas agora. Em Israel, nunca vi uma fé dessa, hein, meu irmão? Olha isso. Primeira coisa que eu queria que você aprendesse, ou se já sabe, colocasse em prática. O seu filho não quer o seu dinheiro. O casal casa, muito apertado, compra uma casa financiada lá pelo banco, em sei lá quantas vezes. É um quarto, sala, cozinha, banheiro, casal novo, recém-casado. Esse casal está feliz, uma lua de mel tremenda, e a criança e a esposa dizem assim: amor, eu estou grávida. Aí o marido pensa: meu Deus, uma casa com quarto só não dá. Aí eles vendem aquela casa, entram no novo financiamento, fazem uma nova dívida, e aí começam a pagar um apartamento, uma casa com 2 quartos. E aí no 3º ano do filhinho, a mulher fala assim de novo: meu Deus, estou grávida de novo, aleluia. Porque acontece isso, né? E aí o casal fala: mas se for menino, igual o primeiro, fica no mesmo quarto. Se for menina, uma casa com 3 quartos. E aí o que acontece? Naturalmente, Deus é bom, manda uma menina. Aí o cara tem que fazer casa com 3 quartos. Não dá para ampliar, compra uma outra casa ou faz uma grande obra. E aí esse homem tem mais dívida, aquela casa tem menos recursos. E esse homem começa a trabalhar mais para dar mais conforto à casa. Os filhos crescem, temos que mudar as roupas, temos que botar na melhor escola, pagar o melhor curso, atividade física, é natação, é futebol, é vôlei, é basquete, é queimada, é handball, é tanta coisa que a criança faz, é curso de inglês, é francês, é espanhol, é informática. É, meu Deus do céu, é como gasta a criança. E o pai está sempre trabalhando, a mãe trabalhando e se endividando para aquilo. E meu irmão, eu quero te dar uma informação. Todo o seu trabalho, o dinheiro que você ganha, não interessa. O seu filho só quer você ao lado dele, só isso. O nosso muito trabalho para dar conforto à nossa casa nos afasta dos nossos filhos. Nos afasta dos nossos filhos. É impressionante o quanto a quantidade de agendas e atividades que devemos desenvolver vai cada vez mais nos enriquecendo e nos afastando da nossa casa. Nos afastando. Passamos a ser uma personalidade dentro de casa e que os nossos filhos nem nos conhecem. Uma mãe disse, a esposa de um pastor contou que o marido, ela viajou para pregar numa conferência e ele ficou em casa com os 3 filhos. Ele falou assim: vamos brincar de tudo. Sexta-feira à noite, ele levou a esposa, na sexta no aeroporto, os filhos estavam com ele, lancharam, e depois ele foi para casa, deitou no sofá da sala, ligou aquela televisão, igual eu, dormiu a todos os filmes. Porque a televisão me faz dormir. E dormiu. E de madrugada orava e dormia, preparou muito sermão, gastou tempo, leu todos os livros que faltavam, e os filhos ficaram ali, 3 filhos. Domingo ele pegou a esposa no aeroporto, levou para a igreja, teve o culto, foi uma bênção, eles foram jantar, ele aproveitou aquela noite para conversar com a esposa e com os filhos. E aí, como é que foi, filhos? Os filhos falaram: pai, o senhor em casa foi a mesma coisa que não ter ninguém em casa. A oportunidade que aquele homem perdeu, ele falou: nunca mais eu perco essa chance na minha vida. Queridos, é impressionante o quanto de filhos que eu atendo que reclamam da ausência dos seus pais. Comportamentos estranhos que aparecem dentro de casa porque não há um pai para se relacionar e se conversar. Eu fico pensando, meu irmão, Ezequias falando para aqueles homens e não dizendo assim: mas Deus me deu um filho, que esse menininho aqui, Ezequias, esse menininho aqui, Manassés, e o nome dele é Manassés porque eu quero esquecer o sofrimento que eu vivi na minha enfermidade, e é um novo tempo de Deus para a minha história, esse moço vai governar. Irmão, aprenda, os seus filhos precisam receber palavras proféticas da sua parte, porque se não for de você, não será do vizinho. Invista tempo com eles. Esse menino agora, meu irmão, a Bíblia faz lá da reputação do seu pai.
Mas será que Manassés conheceu a reputação do seu pai? Olha isso, meu irmão. Não interessa o que as pessoas na rua falam de você. Interessa o que a sua casa pensa a seu respeito. Meu irmão, me deixa assim triste ver pessoas que estão tão preocupadas em mostrar algo para os vizinhos, mas não mostram para os de casa. Põe a tua casa em ordem nessa manhã em nome de Jesus. Põe sua casa em ordem em nome de Jesus. Eu estava conversando com um cidadão. E ele falou assim: pastor, eu aprendi a mentir com meu pai. Eu tinha 10 anos de idade. Esse moço era um mentiroso profissional. Sabe aquele mentira? O cara pode falar a verdade, mas fala mentira. Você conhece gente assim? Que está todo mundo vendo que é mentira o negócio. Ele continua falando. Você conhece alguém assim? Diga amém. Se está aqui, não olha para não constranger, porque a gente não quer que ninguém saia daqui brigado, nem sem problema. Irmãos, eu falei, mas por quê, pastor? É impressionante. Me deixava assim, abismado. O meu pai só queria levar vantagem. Tudo que ele podia, ele contava uma história para se dar bem. Isso entrou no meu caráter, pastor. Esse moço foi liberto no retiro nosso, no encontro com Deus, na verdade no reencontro. E ele foi pedir perdão aos filhos. E disse: filhos, vocês não vão mentir, porque se vocês são mentirosos, era por minha causa, e eu aprendi errado, mas a partir de hoje, vocês só vão ouvir palavras de verdade do meu lábio. Um princípio interessante, lindo. Um pai confessando aos filhos um pecado, que os filhos já conheciam, e dizendo que ele vai mudar de comportamento, não para o bem dele, porque ele já foi perdoado pelo céu, mas para o bem da sua geração que vem à frente. O diabo está preocupado em destruir a geração futura. O inimigo se levantou para destruir a geração que está vindo. O diabo está arquitetando para acabar com a geração vindoura. E o que deixarmos de legados para eles hoje é que fará a diferença para amanhã. Tudo que o inimigo puder plantar na mente, nas informações, no conhecimento, na alma, no espírito, onde quer que seja, o diabo vai fazer. E aí eu me lembro de um testemunho de um pastor que me fez assim muito chorar nesse encontro de pastores. Era um encontro simples de pastores. E eu fui para pregar nesse encontro. E depois de pregar, um moço foi dar o testemunho dele. E ele contou que esse moço, o pai dele era um pastor de uma igreja muito rígida, muito tradicional. E esse menino se chateou com a igreja, coisa de filho de pastor. Vê o povo dar tanta facada no pai que fica com raiva da igreja. Aqui eu sei que isso não acontece em nome de Jesus. Pelo amém, pastor, compra um colete de aço inox. E os outros também. Eu vou te dar uma segunda chance de repreender esse Absalão que há em você em nome de Jesus. Eu sei que facada em pastor aqui não acontece em nome de Jesus. Amém. Cancela a compra, pastor. Cancelem a compra. E esse moço saiu de casa. E começou a se prostituir como homossexual. Ele disse que no início era tão horripilante para ele, mas era o único dinheiro que ele conseguia ter. E ele conseguiu uma passagem e foi para fora do Brasil. Foi morar num país da Europa. E lá descobriu que ele podia fazer a cirurgia de amputação do seu órgão genital e se transformar numa mulher. E 2 vezes ele foi fazer a cirurgia. Na primeira vez, o médico teve uma tendinite. Na segunda vez, ele estava com um princípio de pneumonia, porque usava também droga e não conseguiu fazer a cirurgia. E depois de muito tempo, um tal de Orkut. Alguém já ouviu falar nisso aqui? Só tem gente cascuda nesse negócio. Ele no Orkut encontrou um amigo que do amigo encontrou o irmão e começou a conversar com o irmão crente, seu pai pastor, e ele marcou de voltar ao Brasil e fazer uma surpresa para a mãe e para o pai de vir num dia especial. Chegou em agosto. Ele estava magoado com o pai demais, magoadíssimo com a mãe. E ele era um homem travestido de mulher. Cabelo, cílios, unhas, corpo, silicone. E esse moço chegou em casa, dia dos pais. Comeu com o pai, almoçou com o pai, só que hoje tem culto.
E você tem que ir lá na igreja comigo. Aí ele, pai, não, se você não for na igreja, não tem visita. E esse moço foi ao culto. Com o pai, com a mãe, com 2 irmãos e irmã. E como é de praxe na igreja deles, naquela época, sentavam homens de um lado, mulheres do outro. Ele sentou com a mãe, no lado das mulheres. Os irmãos sentaram do outro lado. E durante o culto, o pai fez uma homenagem a esse filho. Esse moço falou que enquanto o pai dele falava, parece que flechas entravam no seu peito, arrancando toda a amargura que aquele moço carregava. E ele se prostrou no altar chorando, dizendo, Deus, eu quero me libertar disso. Eu quero servir ao Senhor de novo, com alegria, e me apresentar ao Senhor com cântico. E o pai disse para ele assim, meu filho, você é o maior orgulho que eu já tive na minha vida, porque você é o primeiro. Ele contou, filho, eu não podia ter filhos, você veio. E depois de você veio também uma penca, né? Um montão. Mas você foi o primeiro. E o pai falava isso, e aquelas flechas iam entrando nele. E aquele moço, ele saiu dali, com todo o recurso que ele possuía, se desmontou todo. Meses depois voltou à igreja, vestido como homem. Hoje ele é o pastor daquela igreja, casado, 2 filhos. Não testemunha isso a qualquer lugar. E ele disse, a única coisa que fez a diferença foi o amor que meu pai guardava ainda a meu respeito. Irmãos, eu sei que comer contrafilé é muito bom, irmão. E eu gosto muito. Eu sei que comida bacana na mesa é joia. Mas de nada vale essa comida sem você sentar nessa mesa, pai e mãe. De nada vale esse banquete sem a tua presença ali. Talvez, meu irmão, você precise colocar na sua agenda prioridades. E nessa prioridade ter sua esposa e seus filhos. A você que tem filhos. Separe um tempo com eles. Mas faça como o pai de Gideão. Esse homem está malhando trigo no lagar. E aparece um anjo do Senhor na própria manifestação do Eterno ali. Numa teofania em que Deus se manifesta com o anjo com a letra maiúscula. A gente sabe que simboliza, que significa a presença do próprio Deus. E Deus fala assim, você é um varão valoroso. Ele é valoroso nada, isso aqui está uma bagunça. Midianita rouba tudo que é nosso. Não estou vendo nada. Deus é contigo, Deus é nada. Ó, se Deus for, olha, seu anjo, imagina uma conversa com o anjo. Como é que deve ser um negócio engraçado? Olha, seu anjo, cadê o Deus que os nossos pais nos contaram? É sinal de que o pai de Gideão, antes de se enveredar para o lado de Baal, contava a Gideão o que Deus andou fazendo no passado. Eu imagino aquele menininho saindo com seu pai e seus irmãos para pisar nas uvas, porque o lagar era do pai dele, a preparação da uva, do vinho, e aquele homem contando para os filhos que Deus abriu o mar, que Deus curou enfermos, que Deus alimentou o povo no deserto, que Deus tirou o povo do Egito, que Deus venceu os inimigos, que Deus era um Deus poderoso, que Deus venceu na mão de Gideão, na mão de Josué, dezenas de povos inimigos, que os inimigos foram vencidos e que aquele Deus era poderoso. Só que naquele momento exato, o pai de Gideão largou a fé. Gideão não. Ele não fugiu. Ele permaneceu naquele lugar. E eu prego sobre isso e sempre digo. Gideão estava ali pisando aquelas uvas com alegria no seu coração. Só que hoje, as uvas foram aposentadas. Para passar um dia inteiro fazendo isso, tinha que ter muita conversa, muita história. Gideão está separando o trigo, sozinho, triste, e dizendo assim, puxa vida, cadê Deus que não se respondeu até agora? Cadê Deus que não se manifestou até agora? Sabe quem era esse Deus? Foi o Deus que o pai de Gideão colocou no seu coração, enquanto ele testemunhava o que Deus estava fazendo. Pai, mãe, testemunhe do que Deus está fazendo na sua vida. Fale na sua casa. Testemunhe. Nós gostamos de contar para os outros. Passe a contar na sua casa como Deus é bom com você e o quanto Ele cuida da sua família. Em nome de Jesus.
Ezequias é um homem sensacional, mas me parece ser um homem sem tempo. Eu te confesso, meu irmão, que eu já sou tentado a não ter tempo para minha família também. Porque cuidar de igreja, Deus me abençoe. E aos pastores também, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. É muita coisa. São muitas coisas. As pessoas pensam que ser pastor é vir aqui pregar, tirar folga um dia na semana, viajar, ganhar roupa no dia do pastor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo aqui eu ganhei, sapato, camisa, calça, tudo eu ganhei da igreja. E sempre estão me dando. Eu quero ganhar mesmo. Você devia fazer mais isso pelos seus pastores, porque cuidar de você não é fácil. Pastor, mas eu nunca precisei, mas no dia que precisar, vai arrancar o couro. Porque os que menos usam, quando usam, abusam. E eu vou te confessar um negócio, irmãos. Eu até tenho esvaziado a minha agenda para estar mais em casa ultimamente. Depois que o pai maior falou comigo isso, eu comecei a diminuir mais a agenda. Tem agenda, não vou poder. Esse dia eu tenho um cinema, não falo que é cinema, né? Esse dia não dá, essa agenda não dá, aí é melhor evitar. Sabe por quê? Porque a minha principal igreja está no endereço da minha casa. Não vai valer a pena, irmãos, ganhar o mundo inteiro e perder os meus filhos. E vê-los mal casados. E perder os meus netos. Não vai valer a pena. Sabe o que eu fico impressionado? Triste. E de vez em quando me tira o sono. É ver tantos homens tão vitoriosos no evangelho, na sua empresa, nos seus negócios, e ver filhos tão frustrados dentro de casa. Teve um culto na nossa igreja que uma moça pediu para chorar comigo porque ela perdeu seu pai muito nova, num acidente, porque o pai trabalhava muito para cuidar da casa. Eu não entendi muito o que ela falou, abracei, ela chorou. Falou, pastor, todo dia dos pais eu vou te dar um presente. Falei, louvado seja o nome do Senhor. Nunca mais deu um presente, nunca deu. Tomara que ela esteja ouvindo isso em casa para lembrar que promessa é dívida. Não apaga não, deixa gravado tudinho. Não apaga nada, deixa aí. Depois eu vou compartilhar sem querer com ela. Vê esse negócio aí. E aí eu fui depois. O que aconteceu, pastor? Eu fiquei órfão muito cedo. Nunca tive pai. Eu queria ter um pai para brigar comigo, para me chamar a atenção, para me dar uma chintada de vez em quando. Não tive. É um vazio tão grande. Logo assim, mamãe partiu. Não tinha mãe para me pentear o cabelo. E ela vai falando e eu vou chorando, porque eu sou desse negócio. Eu faço gabinete chorando, ajoelho para orar na hora. Vem, abraça aqui que eu estou chorando também. Eu sou assim. Eu sei que não pode, mas não tem como ser diferente. Peraí que eu vou ali fora, que eu vou chorar sozinho, porque o teu caso é complicado. Eu volto. Bom, vamos seguir, meu irmão. Deus vai fazer a obra. Que tristeza, irmãos. Seu filho só quer você, querido, em nome de Jesus. Eu perguntei uma vez ao Vinícius, assim, ele era pequeno, falei, filho, um risco, né? Fala para mim o que você mais gosta de fazer, que eu vou sempre fazer contigo. Aí ele mexeu com a sobrancelha, pai, vê o jogo do nosso time comendo pipoca na sala. Eu falei, graças a Deus que é só isso. Minha filha tinha uma casinha de tecido que a minha esposa comprou e eu falei, não compra, esse negócio é muito grande. Não, eu vou comprar, nunca comprou. Para montar já foi uma novela, tem que ser engenheiro para montar aquele negócio. E montamos. E aí minha filha fala assim, pai, fica aqui comigo, dentro da casinha. Aí você imagina, meu irmão, uma casinha 50 por 50, do joelho para fora, o corpo para dentro, um calor insuportável. Não cabia, ou eu ou o ventilador, um monte de boneca, panelinha com biscoito quebrado dentro. Uns copinhos d'água desse tamanho aqui, meu irmão, que não cabe, é para colocar, que tem que usar uma seringa para enxergar o negócio. Pequeno. Pai, vamos almoçar agora, aham. Aí o ovo é de plástico, a salsicha de borracha, a frigideira é uma frigideirinha de plástico. Aí eu falei, filha, tá gostando? Tô adorando, você tem que vir aqui mais vezes na minha casa, pai. Ah, meu Deus do céu. Tanto fiz que a gente conseguiu desmontar aquele negócio.
Não é muito simples. É muito simples. Eu ouvi uma frase do doutor Augusto Cury dizendo o seguinte: ser pai é muito simples. Faça com seu filho aquilo que você gostaria que o seu pai tivesse feito com você. Olha como é que é simples. E aí ele diz assim: você vai voltar a ser filho de novo. Vai voltar a ser criança. Larga a formalidade, meu irmão. Eu e minha esposa, nós conhecemos um pastor que a esposa dele ligava para ele, tomara que ele não veja nunca isso, ligava para ele e ele atendia o telefone e dizia assim: a paz, irmã esposa. Eu achava um negócio tão joia. O Aldo faz isso também? A paz, irmã esposa. É isso aí, mano. Tá ligado, hein? Que negócio, irmão. E eu estava lá com ele, fazendo um negócio. Tocou o telefone. É minha esposa. Eu parei. A paz, irmã esposa. Mudou até a voz. Eu acho que ela deve ter respondido também a paz lá do outro lado. Falei assim: gente, que coisa diferente. É cada doido com o seu jeito, com a sua mania. Irmãos, mas eu olho para Ezequias e fico pensando assim: não tinha um tempinho na agenda real para ele cuidar do príncipe? Não, mas meu filho é muito novo. Quando ele crescer, eu gasto tempo com ele. É hoje, meu irmão. Plante a semente hoje. Ensina o menino o caminho que deve andar. Na construção de Provérbios, menino era até os 10 anos aproximadamente. Depois era mancebo e depois jovem. Ensina o menino o caminho que deve andar. Na tradição, segundo Flávio Joséfo, era um processo muito simples: ensinar o menino o caminho que deve andar. Quando aquele homem ia a Jerusalém, ou num templo ou uma sinagoga próxima à sua casa, ele pegava o menino à noite, vendava os olhos da criança, entregava um cântaro transbordando de água e fazia a criança ir até o templo do Senhor, lavar os degraus do templo, porque todo o templo tinha escada. E eles lavavam ali e o menino voltava para casa com o pai. E isso quase que diariamente o menino fazia isso. Sabe por quê? Para que quando aquele moço envelhecesse, e se ele perdesse a visão e fosse cego, ele não erraria o caminho da casa do Senhor. Não negocie, meu irmão. Dia de culto é para o teu filho daqui. Pastor, mas está cansado. Criança não cansa, quem cansa é a gente, meu irmão. Eu não canso, não cansa. Marmanjão, 19 anos. Não, pastor, tem que descansar. Está cansado. Que negócio é esse, mano? Joga esse todinho fora e bota um angu para esse menino comer. Um angu com miúdo, né? Carne seca, bastante alho, socado, pimentão junto. Bota uma pimenta malagueta também junto desse tempero aí, para ele acordar para a vida. Irmão, é um negócio. É pai que estraga demais. Eu estava um dia indo pregar em Rio Bonito, pastor. O senhor sabe que é longe para encrenca. Eu estou na estrada, aí eu passei e tinha um carro enguiçado com pneu furado. Aí eu encostei meu carro na frente, eu estava de terno, tinha paletó, dobrei a manga da blusa. O que eu vi? O pneu furou. Tinham 2 senhoras e um velhinho. Aí quando eu fui lá, abri o mala do carro, tirei as malas do carro. Quando eu peguei o pneu, o step, eu olhei, tinha um garotão sentado dentro do carro. Aí ele é meu filho, não sabe trocar não. Quando ele tem 20? Chama ele que eu vou ensinar. Ele tem problema de saúde? Não, nenhum, ele é perfeito. Tem nada. Chama que eu ensino. Minha especialidade é ensinar a trocar pneu, só não tem ideia. Se eu não fosse pastor, eu seria borracheiro ou dono de auto center. Pode pedir para ele sair. Não, ele vai arrumar problema. Então, minha senhora, me perdoe. Fica com seu step, fica com seu macaco, triângulo, chave de roda, seu filho, eu vou partir. Peguei o carro e fui embora. Não vai ser eu que vai alimentar a doença daquele parasita naquele carro. Vai ser eu não, meu irmão. Não vai ser eu mesmo. Fui fazer uma visita a uma família, meu irmão. Não tinha nada em casa. E a moça que me levou, tadinha, com um coração tão especial, foi ela, o marido e eu. Levamos umas 2 cestas básicas, eu levei umas camisas minhas,
umas 2 camisas que eu tinha lá, porque eles eram magrinhos, que ela falou, do marido também. Chegamos na casa, uma casa na frente, uma casa destruída, no fundo uma casa miséria total. Cheguei lá e falei assim, gente, a casa pastor, não tem luz na casa, cortaram a luz, tem 4 contas de luz. Eu já estava pegando as contas para pagar. Aí percebi que tinha geladeira ligada. Como é que você vê? A vizinha passou um fio por cima, uma extensão. Aí ligamos a geladeira, ligamos a máquina de lavar. A gente vai ajudar a pagar a conta da vizinha. Não pagou a dela, mas vai ajudar a pagar a da vizinha. E aí eu falei assim, sim. Mas eu percebi que tinham 5 smartphones carregando naquela tomada. Eu tinha um telefone arrebentado, velho, destruído. 5 telefone novo. E esse telefone aí, não, pastor, Casa Bahia, parcela em 18. E eu falei com a moça assim, vamos embora, vamos orar. Eu estava angustiado e falei, minha filha, nunca mais eu volto nessa casa. Porque as pessoas têm que aprender o que são prioridades. Eu deixo de comprar coisa para mim, que eu gostaria para dar para os meus filhos. Deixo de fazer coisas melhores na minha casa para comprar coisas para a gente. Ajudo os outros. Mas o que tem de pessoas que não aprenderam a viver ainda, não está no gibi. Uma vez, orando, o Espírito Santo me repreendeu a dizer à minha igreja o seguinte: vocês sabem educar os seus filhos. Não existe manual melhor que a Bíblia. Não existe nenhum outro livro de formação melhor que a palavra de Deus para ensinar o nosso filho o caminho do Senhor. Eu pastoreava no interior e tinha um irmão de uma Assembleia de Deus. Esse moço, ele era analfabeto, de pai, mãe e parteira. Não sabia ler nada. A esposa dele era analfabeta de mãe, parteira e pai. Casaram. Tiveram 16 filhos. Porque não precisa saber ler e escrever, meu irmão. Tem coisa que não precisa saber ler e escrever. Nem tem ido à escola. Não precisa. Aquele moço estava um dia num culto de unidade das igrejas, não me esqueço. E ele virou para mim e falou assim: pastor, estão criando uma lei aí de não poder bater na criança. Arrebentei meus filhos todos. Tudo formado. Um advogado, um concluindo medicina, uma enfermeira, um outro professor, um outro era um policial civil. Todos os filhos encaminhados, todos crentes, casados com mulheres e homens crentes, todos filhos com a letra M. Miqueias, lembra? Malaquias, Moisés, Misael, tudo com M. As mulheres eram Maria, Marta, Madalena, Miriam, tudo com M. Tudo com M. 16 filhos. O mais velho foi para o Rio estudar, era longe do interior, foi para o Rio estudar e levava os mais novos, todos negros, todos formados. O primeiro foi o advogado. E aí eu quero fazer medicina, vamos estudar para fazer. Todos estudaram em escola pública e da pior, que lá na cidade era ruim a escola. Passaram a maioria em faculdades privadas. Eu falei assim, mas meu irmão, qual o segredo para isso? Ele, pastor, eu sei ler muito mal a Bíblia. Toda vez que meu filho mentia, tomava uma surra e escrevia um versículo: o diabo é o pai da mentira, 100 vezes. E eu contava. Quando 2 irmãos brigavam, eu mandava escrever assim: não pode andar em contenda com o irmão. Está na palavra, escreve aí. Era o versículo que ele mais usava, era assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os 16 são amigos, são bem casados, são todos crentes envolvidos na igreja. Falei, meu irmão, o senhor tem que dar treinamento de pai. O senhor tem que dar treinamento de pai. Aí ele, pastor, pisada de galinha nunca matou pinto. Pode bater, que aprende. E eu era pai de pouco tempo. Eu era pai de pouco tempo. E aprendi com esse irmão, bem idoso. Meu irmão, não tem nada pago a sabedoria, meu irmão. Não tem universidade que nos ensine sabedoria. É Deus que dá. Aí ele falou assim: pastor, e toda vez que eu bato no meu filho, ele tem que repetir uma frase: papai está me batendo porque papai me ama. Lá em casa era regra, meu irmão. Eu esperava fazer arte, já pegava o chinelo: vem cá, filho, e tal. Fala agora, meu filho. Papai está me batendo porque papai me ama. É isso aí, aprendeu direitinho.
E foi muitas vezes. Se o filho não aprende que a repreensão é por amor, ele nunca vai entender o versículo que diz que Deus só repreende aquele a quem ele ama. Aí o crente é arrependido por Deus. Vou largar Deus, vou servir agora ao diabo. Você vai se arrebentar. Porque ele não arrepende quem ele ama, ele arrepende quem ele odeia. Olha, meu irmão, está tudo aqui. Eu gosto demais da Bíblia, sabe por quê? Porque tem até como fazer bolo. Tem até como fazer bolo. Lá em Deuteronômio. O problema é que você tem que botar erva nele, pode fazer mal. O resto vale tudo. Só não tem a margarina. Irmãos, pega esse negócio que você carrega domingo para a igreja e faz o menino entender o caminho que ele deve andar, porque ele vai envelhecer e jamais se desviará dele. Pastor, eu vou mandar no melhor psicólogo, faz isso mesmo. Vou mandar no melhor terapeuta, por favor. Mas nunca acesse o livro da lei. Não deixe seu filho se desviar dele. E aí, eu aprendi com esse irmão. Devia ter lá uns 70 e poucos anos. E ele falava assim, pastor, é muito... E o pastor pregando e eu conversando com ele no altar. Sério, cara, pastor, Eu sou coveiro, pastor. Ele era coveiro, irmãos. Tomava conta de 2 sítios, ele de um sítio, a mulher de outro. 3 salários mínimos. Improvável. Um homem daquele, numa cidade do interior, ter 16 filhos que tiveram uma vida de tranquilidade. Esse homem já morreu. Eu não pude ir ao sepultamento dele. Mas que exemplo de herói da fé. Herói da fé. A gente segue demais quem não nos acrescenta nada. A gente segue demais aqueles que só nos acrescentam besteira. Mas tem muita gente muito sábia ao seu lado que poderia estar te orientando a caminhar da maneira correta em nome de Jesus. Olha Ezequias. Irmão, o cara foi curado por Deus. Deus deu um sinal, uma oração. Eu tenho uma mensagem que eu pregava antigamente. Oração sincera, resposta instantânea. Uma vez eu fiz uma oração sincera, Deus respondeu 1 mês depois. Fiquei com tanta raiva que eu nunca mais preguei essa mensagem. Meu irmão, eu estou falando sério. Eu podia chegar aqui e mentir para você. Não, irmãos, eu orei. E com o passar do tempo, demorou 1 mês. Eu estava com uma raiva. Senhor, por que tanto tempo? Vamos embora, Jeová. Eu estou com sinceridade. Que é mais sincero que isso. Aí Deus, espera. Olha, querido. O Ezequias ora. Eu acho que esse homem deveria todo dia chegar no berço, não, porque filho de rico não dorme em berço. Quem dorme em berço é filho de pobre. Filho de rico dormia numa câmara cravejada de ouro. Filhão, existe um Deus que cura. Seu avô, lá atrás, Acabe, serviu a Baal que não curava ninguém. A história foi assim. Elias destruiu todos eles e todo o povo declarou que só o Senhor é Deus. Entende, filho? O nosso Deus é poderoso. Irmão, o pai morre e o menino assume já fazendo besteira. Eu conheci um cidadão que tomava café numa padaria e ele falava assim, o avô constrói, o filho desfruta, para os netos destruírem tudo. Esse moço tinha uma padaria muito bacana em Vilar dos Teles e eu tomava café lá sempre. Casei, sumi. Um outro dia fui na minha mãe visitar e passei lá e fui comprar pão na padaria e conversando com uma funcionária muito antiga que tinha naquela padaria, ela falou assim, e o fulano de tal? Ih, sabe não? Ele perdeu essa padaria aqui no jogo. Era o neto. No jogo. Jogou em Las Vegas. Perdeu tudo. Vendeu a padaria a preço de banana para pagar a dívida que fez com a agiota, senão ia ser morto. O avô dele falou para mim. O avô constrói, o filho desfruta e o neto destrói. Irmão, que palavra profética maldita para uma casa. Que palavra profética. Irmão, os seus pensamentos são seus e você tem direito a guardá-los e mantê-los e ninguém vai ter nada sobre eles. Mas a partir do momento que você libera uma palavra, você vira escravo dela. Cuidado com o que você fala sobre seus filhos. Cuidado com o que você fala sobre seus filhos. Cuidado com o que você fala sobre a sua igreja aos seus filhos. Eu me lembro que quando lemos o texto de Lázaro saindo do túmulo,
A história é sensacional. Jesus dá uma palavra, Lázaro sai para fora. E há uma história de um amigo contando que um moço fazendo medicina no Recife, ovelha dele, disse que estava numa roda de amigos falando que era crente. E o cidadão falou assim: você é crente? Jesus era um analfabeto. Ele, não, você não era. Está lá, está na Bíblia, é o João 11. Jesus falou assim: Lázaro, sai para fora. Irmão, Jesus era analfabeto. E esse moço saiu chorando com a Bíblia na mão. E depois ele pegou o versículo e leu. E Lázaro saiu. Aí ele voltou. Ele pode ser analfabeto, mas tem todo o poder no céu e na terra. Porque eu nunca vi ninguém mandar um morto sair e ele sair. E eu espero que o dia que você morrer, ele me dê essa autoridade no nome dele. Ah, moço, esquece tudo que eu falei, não é nada de analfabeto, continua nessa fé, porque eu posso precisar dela. Lázaro, sai para fora. E aí a gente, quando estuda um pouquinho, a gente sabe que Lázaro demorou a sair. Porque Lázaro não era de uma família muito abastada. Ele estava com seus pés enrolados, seus braços enrolados. E Lázaro, o pastor já falou isso aqui, sai pulando. Sai pulando. E chega igual um bonecão de Olinda lá fora. E aí Jesus usa uma palavra, meu irmão, que é não é sensacional. É um negócio que não dá para explicar a palavra que ele usa. Ele fala assim para Marta e Maria: desate-o. Ele não podia dar uma palavra assim: atadura, saia. Logo. Ele falou assim: Marta e Maria, desate-o. Assim como ele falou assim para Marta e Maria: retirem a pedra. Eu ia pregar isso amanhã de noite. Vamos embora. Tem 10 minutos ainda. Só uma pessoa tinha autoridade para remover aquela pedra. A pessoa que estava com o salvo-conduto da morte de Lázaro. Se Jesus tirasse aquela pedra, ou alguém amando dele, Jesus seria preso para uma corte romana, porque para romano, tocar em defunto era passível de condenação. Para um judeu, tocar em uma cova era pecado. Só Marta ou Maria tinham autoridade para mandar tirar aquela pedra. E elas mandaram tirar. Tiraram pela fé. Removeram aquela pedra. E não foram elas, certamente. E agora Jesus fala assim: desate-o. E eu, lendo esse texto, eu ficava pensando: por que Jesus não desatou? Não mandou Pedro desatar com a espadada, desatava tudo. Não mandou Tiago desatar, não mandou João, não mandou Judas Iscariotes, não mandou Judas, o Bartolomeu, André, Felipe. Meu irmão, por que ele mandou as meninas desatarem? É porque tem coisas que você atua na vida das pessoas e é só você que pode arrumar de novo. Quando você criticou essa igreja para alguém que hoje está no mundo, tenha a hombridade de ir lá e consertar o que você falou. Quando você atua a vida de alguém no mundo espiritual falando mal do seu pastor. Quando você atua a vida de alguém falando mal do irmão da igreja que errou com você. Como se você nunca tivesse errado com ninguém. Sabe por que eu amo a igreja? Porque a gente aqui é tudo ruim, meu irmão. Ninguém aqui presta, todo mundo aqui é ruim. Aí se converteu, foi lavado e remido pelo sangue e vive uma luta diária e constante para andar em santidade, irmão. Você dorme, sonha até às vezes que não deve, acorda, unge a cabeça, unge o travesseiro, unge a cama e volta a dormir. Aí de manhã você levanta e fala: Senhor, de novo eu preciso refutar a minha mente, levá-la novamente a um tempo de santidade. Aí começa de novo, uma vida de santidade, de oração. É dia após dia, hora após hora, momento após momento. E esse Lázaro, agora que estava atado pela sua família, foi desatado por eles. Então você tem autoridade para desatar pessoas que hoje não estão aqui por fofoca que você fez, por calúnia que você ouviu, por notícia que você passou para frente sem averiguar. Desate a sua família. Pastor, mas eu não fiz, outro fez. Sensacional a sua desculpa. Mesmo assim, você continua tendo autoridade sobre a sua família para ir lá e desatar tudo que está atado em nome de Jesus. Então faz isso. Se você quer ser alguém cheio do Espírito Santo, vai lá em nome da igreja do Senhor e conserta. Eu faço na faculdade, uma moça veio chorar comigo, que ela era crente.
Se eu te contar a história que essa moça viveu, você vai dizer assim, não, só acontece em novela. Aconteceu. E mexicana. Aquele negócio de Helena Fernandes, você me ama? Sim, Otaviano Gustavo, eu te amo. Já viu novela mexicana? Um negócio, os nomes são assim. A fala de... Desse jeito. Essa moça tinha caído de moto, estava com uma bota ortopédica, colar cervical, foi fazer prova, orei por ela. Ela assim, pastor, eu não consigo mais acreditar em ninguém de igreja. Falei, por quê? E ela contou uma história tão, que eu falei assim, só o sangue. O que você acha? Eu falei, eu acho que se você fosse minha ovelha, eu também sofreria muito. Eu vi isso. Mas a Bíblia nos ensina que é preciso perdoar. E mais maravilhoso na Bíblia é amar os inimigos. Irmão, amar inimigo está difícil. Eu queria convocar você nessa semana, de hoje até terça-feira, para você desatar o que está atado na sua família, em nome de Jesus. Você prega para a família dos outros. Você profetiza na família do vizinho. Você visita e ora pelos outros. Mas essa semana, até terça, você vai fazer isso pela sua família, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Vai se colocando de pé para a gente fazer essa oração agora. Eu queria que você orasse comigo nessa manhã. Você declarasse ao Senhor no seu coração uma verdade, dizendo, Senhor, se houve alguém que eu atei na caminhada da fé, eu vou desatar. Eu vou investir tempo na minha família. Eu vou investir tempo na minha casa. Pois meus filhos não ficarão atados. Não procederão como Manassés. Serão justos, íntegros, retos, assim como Ezequias. E completarão uma grande obra do Senhor em nome de Jesus. Eu quero convidar você, meu irmão, a tomar uma posição hoje de ser a voz que vai ecoar na sua casa, na sua família, para mudar aquele quadro, aquela família complicada em nome de Jesus. Eu estou exortando você hoje para você chegar aqui mais vazia à noite e ser cheio de Deus em nome de Jesus. Então já vem atento. Então já aproveita para fazer isso hoje. Tem que pedir perdão ao filho? Faça isso. Faça isso. Ensina o seu filho o caminho do perdão. Vai lá você pedir perdão. Pastor, mas foi ele que me feriu. Mais um motivo para você ir lá. Pastor, mas eu tenho orgulho. O orgulho não vai mudar a sua casa. Mas uma palavra de honra, de sabedoria, de perdão, de fé, de esperança. Uma palavra em Deus. Espírito Santo, nessa manhã, a nossa oração é que temos que ajustar a nossa casa. Deus, tempos tão difíceis, Senhor. O diabo está tentando destruir a casa, o lar, o indivíduo. Mas o inimigo quer os nossos filhos, Senhor. Ele quer os nossos filhos destruídos, presos, arruinados nas garras do inferno. Então, Senhor, que nessa manhã possamos ter o conhecimento e o entendimento, pela Tua palavra, de que seremos e somos a voz que porventura clamará num deserto, Senhor, mas será uma voz profética para um novo tempo sobre a nossa casa. E todo aquele que estiver atado será desatado em nome de Jesus. E os nossos filhos frutificarão muito mais do que aquilo que nós frutificamos em nome de Jesus. Sobre a nossa família, Pai, estabeleça um tempo novo, porque o profeta deu a primeira palavra a Ezequias: põe ordem à tua casa. E este homem, infelizmente, se preocupou em ser curado e não colocou em ordem a sua casa. Então, Deus, nos faça nessa noite, nessa manhã, colocar em ordem a nossa casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.